Boa tarde, João. Como posso te ajudar? Boa tarde, doutora Isadora. Eu sou jogador de vôlei e eu tava jogando hoje à tarde e aí eu senti uma pancada e aí eu senti um estalo no joelho e aí eu senti uma dor muito forte Em qual joelho? no esquerdo. Tá, aham. Eu vou te fazer umas perguntas pra eu tentar encontrar um diagnóstico. Foi hoje, certo? Faz muito tempo? Faz umas 2 horas mais ou menos. Tá. E quando tu anda, tu sente alguma dor, algum incômodo? Eu sinto muita dor pra andar quando eu piso no chão. Tá, aham. Então, João, eu vou te fazer algumas perguntas agora pra examinar, pra tentar encontrar um diagnóstico. Tu consegue mover os pés, esquerda e direita? Uhum. Tá. E tenta empurrar o pé contra a minha mão. Assim? Isso, tá. Eu vou pedir uma ressonância magnética para tentar encontrar um diagnóstico. Eu gostaria de solicitar a tua autorização para levar o caso para um grupo de ortopedistas, para a gente discutir e aí eu te retorno sobre o diagnóstico, pode ser? Pode ser. Então tá, obrigada. Boa noite, doutoras. Eu marquei essa reunião porque eu trouxe um caso de um paciente que eu atendi no pronto atendimento com uma lesão no joelho. O nome dele é João. E o que aconteceu? Ele é jogador de vôlei, então durante o jogo teve ele levou uma pancada e inchou, deu alguns problemas. Ele procurou pronto atendimento. E qual a idade do paciente? Ele tem 30 anos. Ele chegou acompanhado de alguém ou sozinho? Ele chegou acompanhado do técnico, que estava acompanhando ele. Ele apresentou derrame no joelho por hemartrose? Sim. Pela ressonância eu consegui identificar, eu até encaminhei para vocês para a gente discutir, né? Ter uma base maior para discutir sobre. Ele conseguiu mover o joelho no exame físico ali que você fez na hora, conseguiu mexer? Sim, ele conseguiu realizar o exame, só que com dores, né? Reclamando de dores, e estava bem inchado o joelho. Tá. Ele relatou se ele sentiu algum estalo no momento da lesão? Né? Sentiu estalo e logo em seguida dor. E no momento da lesão ele colocou gelo, esperou o jogo terminar para vir para o hospital. Certo. E de acordo com o que a gente olhou na ressonância e que você também deu uma analisada, você já fez o fechamento desse diagnóstico ou você queria discutir mais com a gente a respeito dessa lesão? Eu tenho um possível diagnóstico, né? Mas eu queria estar discutindo com vocês, já que vocês são especialistas da área. E eu vou colocar uma apresentação para a gente discutir sobre. Eu acredito que tenha sido tríade infeliz do joelho, que a lesão ocorreu no ligamento colateral medial, no menisco medial e no ligamento cruzado anterior, pelas características dos sintomas e como ocorreu, né? Eu expliquei para ele um pouco sobre os ossos, que ele não tinha muito conhecimento, e que o joelho é formado pelo fêmur, na porção distal com os côndilos, que são as preeminências, a patela, que é um osso sesamoide que diminui o atrito entre os tendões, a tíbia e a fíbula, que se encaixa na cabeça da tíbia. E os meniscos são fibrocartilagens que auxiliam na distribuição de cargas e melhorando a atuação das sinoviais, das articulações. As margens externas dos meniscos, como a gente pode ver, se fixam na área intercondilar da tíbia. E os ligamentos coronários, que ficam nessa região aqui, assim, se fixam as margens dos meniscos até as periferias dos côndilos tibiais. O ligamento transverso fica nessa região aqui, que une os meniscos anteriormente. E o ligamento medial, a gente consegue observar que tem um formato de C, é maior, e o lateral é um pouco mais circular e menor. As lesões ocorrem mais no menisco medial, devido à ampla fixação nessa área intercondilar, que é maior. Eu não sei se mais alguém tem algum comentário desse aspecto anatômico, para a gente ter uma base para discutir. Então, como a gente está falando de uma estrutura bastante complexa, como é o joelho, e como no caso dele ele teve essa lesão, acho que a gente poderia esmiuçar um pouco mais essa estrutura, e eu gostaria de trazer para vocês mais imagens para que a gente entenda um pouco mais sobre a estrutura do joelho. Pode ser?
Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre essa estrutura do joelho, que é tão complexa, eu vou apresentar para vocês aqui um pouco sobre a articulação sinovial do joelho, do tipo gínglimo, combinados com movimentos de rolamento e deslizamento. A gente vai ter, então, dentro dessa articulação, ligamentos extracapsulares, no qual a gente vai ter, então, o ligamento aqui da patela. Esse ligamento da patela, ele é uma parte distal da extensão aqui do tendão do músculo do quadríceps femoral, e ele vai se encaixar aqui na sua inserção na tuberosidade da tíbia. E aí essa extensão dele aqui, ele se funde com os retináculos medial e lateral da patela, promovendo uma estabilização melhor desse joelho. Além disso, é uma cápsula articular extremamente complexa, e ela é grande também, como a gente pode observar nessa imagem aqui abaixo, né? É uma cápsula que possui, então, uma cápsula fibrosa, uma membrana sinovial, o líquido sinovial é uma articulação que tem uma quantidade de líquido sinovial grande, que vai em torno de 3 a 5 ml de líquido sinovial presente nessa cápsula articular. Além disso, apresenta também o ligamento colateral fibular, que é como a gente pode observar aqui em verde. Mais anteriormente, a gente tem o ligamento anterolateral, que também vai proporcionar a estabilização desse joelho. Além disso, temos o ligamento colateral tibial, como apresentado pelo nosso paciente, que a doutora Isa trouxe para a gente, né, na ressonância, e a gente observou, então, que esse ligamento colateral tibial, ele foi rompido. Nesse rompimento, ocorreu uma dilaceração do menisco medial, esse menisco medial foi dilacerado e o ligamento cruzado anterior também foi rompido. Por isso, ocasionou essa dor, esse edema no joelho do paciente. Outro ligamento presente é o ligamento poplíteo oblíquo, que ele cruza aqui o côndilo lateral do fêmur ao côndilo medial da tíbia. Outro ligamento que a gente pode observar é o ligamento poplíteo arqueado posterolateral, como é bem visível aqui nessa parte em verde. Os ligamentos intraarticulares presentes na articulação do joelho é o ligamento cruzado posterior, como a gente observa aqui, o ligamento cruzado anterior, que foi justamente o ligamento rompido, no caso apresentado aqui para nós, e observando internamente essa estrutura dos ligamentos, a gente observa que o ligamento cruzado anterior é um ligamento mais comprido e mais fino, em relação ao ligamento cruzado posterior. O ligamento cruzado anterior, ele está mais propício a ocorrer lesões, como apresentado por esse jogador. Já o ligamento cruzado posterior é um ligamento mais largo e mais grosso. Então, dificilmente, assim, ocorrem-se lesões nesse ligamento cruzado posterior. Outro ligamento presente é o ligamento transverso do joelho, como a gente observa aqui, entre o menisco medial e o menisco lateral. O ligamento femoral posterior, também aqui, ó, se ligando no menisco lateral, e preso, então, também na parte do fêmur. Outras coisas importantes a ressaltar sobre essa estrutura do joelho são as bolsas. Ele possui, então, as bolsas subcutânea pré-patelar, a bolsa suprapatelar. A bolsa suprapatelar, ela é importante porque quando ocorre uma extensão do músculo quadríceps femoral, essa bolsa suprapatelar, ela tensiona a patela, então evita com que se tenha um atrito desse osso da patela com o fêmur aqui atrás. Então, ela desempenha um papel importante na absorção, né, na tração ali, no caso, dessa patela. Outra bolsa importante são a bolsa subcutânea infrapatelar, a bolsa infrapatelar profunda e a bolsa subtendinina lateral do músculo gastrocnêmio. Essas bolsas são importantes porque elas desempenham um papel também de proteção, né, de contato, de evitar um contato entre os ossos. Além disso, os músculos importantes, assim, da articulação e que compõem
o joelho, a gente vai ter, então, os músculos anteriores, que é o quadríceps femoral. O quadríceps femoral, ele é composto por quais músculos? Pelos músculos vasto medial, pelo vasto lateral, pelo reto femoral. Quando a gente faz a remoção, então, do reto femoral, a gente observa o vasto intermédio. O vasto intermédio é este músculo aqui, que é um músculo mais profundo. Fazendo a remoção do vasto intermédio, eu tenho resquícios de fibras do vasto intermédio, que é chamado de músculo articular do joelho, que é este músculo aqui, com a sua inserção aqui na suprapatelar. A suprapatelar aqui é importante, como eu havia mencionado anteriormente, porque quando ocorre a extensão do músculo quadríceps aqui, esse músculo da articulação do joelho, ele justamente tensiona essa bursa suprapatelar para cima, e aí impede, então, que essa patela ela entre em contato diretamente com o fêmur. Além disso, os músculos posteriores, que também compõem o joelho, vão ser os músculos isquiotibiais. Esses músculos isquiotibiais é composto, então, pelo bíceps femoral, que a gente pode colocar o cabeça longa de bíceps femoral, que é esse daqui, e o cabeça curta do bíceps femoral, que é na parte mais lateral. Outro músculo que aqui é um músculo medial é o semitendinoso. E o músculo mais profundo é o semimembranoso. Aqui nessa imagem é possível ver melhor a cabeça longa do bíceps femoral e a cabeça curta do bíceps femoral. Nessa outra imagem, a gente vê aqui o músculo, então, poplíteo. Esse músculo poplíteo aqui está acima do músculo sóleo e também faz parte, então, dessa estrutura do joelho. Então, agora com a contribuição anatômica da doutora Elisa e com o relato da doutora Isadora, podemos perceber que o paciente apresentou os sintomas típicos da lesão no ligamento cruzado anterior. Quando ele relatou que ele sentiu um estalo no momento da lesão, um inchaço posterior e a sensação de estar com o joelho meio pendente, que ele não sentia a estabilidade, estava bem instável. Também acho interessante relatar que ele apresentou o derrame no joelho por hemartrose, que a maioria dos pacientes que sofrem essa lesão apresentam. E também acho interessante ressaltar para ele que ele joga, né? A doutora Isadora comentou que ele joga, então acho interessante dizer que ele vai ficar um tempo sem jogar, justamente após esse inchaço passar, ele ainda vai sentir uma instabilidade nesse joelho, que pessoas, digamos, que não têm lesão, não conseguiriam realizar algumas tarefas normais, como descer a escada, agachamento, girar, ele vai ter certa dificuldade, justamente por essa instabilidade no joelho. Sim, eu até comentei com ele já, que ele perguntou se ia participar das finais. Aí eu falei, olha, não queria tirar todas as esperanças, né, mas vai ser complicado. Qualquer lesão no joelho já é complicada, e pelos resultados do exame, eu acho que vai ser difícil mesmo. Ele ficou meio triste, mas aconteceu, né? Sim, apesar dele seguir o tratamento certinho, tem um tempo, né, de recuperação do joelho, e infelizmente não vai dar para ele jogar. O cuidado dele agora vai ter que ser para sempre, infelizmente. Sempre estar muito atento a essa lesão. E o retorno dele, com certeza, vai ser progressivo. Tu já tem que avisar ele que ele não pode já voltar achando que, né, vai ser a mesma coisa, porque não vai. Sim, eu falei para ele que até ele retornar para a confiança de forçar esse joelho, vai ser um processo de talvez anos, né? Porque não vai ter estabilidade de antes, a recuperação é mais complicada dependendo do grau da lesão. Então, eu já deixei ele meio informado, ele vai retornar e a gente vai conversar melhor, né? Essa fala vai se encaixar muito bem com o que eu ia comentar. Eu realmente acredito que seja um caso de tríade infeliz do joelho e que a lesão do ligamento cruzado anterior, ela vai ocorrer quando o ligamento é forçado além da sua aptidão física, elástica, perdão. Isso pode ocorrer uma ruptura parcial ou uma ruptura total. Essas lesões, elas podem ser classificadas em 3 graus. Então, no grau 1, vai existir uma lesão ligamentar ligeira, vai ter um estiramento, que seria um rompimento das fibras musculares, mas ainda vai se manter a estabilidade da articulação. Já no grau 2, ela vai ocorrer uma ruptura parcial das fibras do ligamento e vai originar um ligamento frouxo.
E no grau 3, que eu acredito que não seja o caso dele, que é quando tem uma ruptura total do ligamento e assim causa uma instabilidade articular. As lesões do ligamento cruzado anterior, elas podem ocorrer por uma variedade de mecanismos, podendo ser de alta energia, como uma colisão de um veículo, ou de baixa energia, como esportes de campo sem contato. Doutora Camila, então você acha que a gente, fazendo essa análise, complementando com tudo que você disse, você acha que o paciente se enquadra em qual grau? Acredito que seja o grau 2 mesmo, com base no que a gente tem discutindo. Ótimo. Então, o ligamento cruzado anterior, ele pode ser lesionado por mecanismo sem contato e com contato. O sem contato envolve um atleta correndo, pulando, repentinamente desacelerando e mudando de posição, ou girando ou pousando de uma maneira que envolve rotação e flexão lateral do joelho, e translação anterior da tíbia no fêmur. Esportes associados a lesões da LCA frequentemente envolvem pivotamento e mudanças repentinas de direção, e incluem futebol e basquete. Por isso que muitas vezes, assim, vendo um jogo de futebol, ninguém tocou nele, ele caiu e está machucado, porque ele pode ter feito um movimento muito brusco e machucado o joelho. Existe também o mecanismo de contato, que envolve lesões por LCA a partir de uma pancada direta, causando hiperextensão ou vagodeformação do joelho, que é quando o joelho está desalinhado e tu bate assim lateralmente nele. Então, por isso que eu achei estranho quando tu comentou que era um caso de vôlei. Então, retomando, como é que foi mesmo essa batida? Quando ele relatou que era atleta de vôlei, eu pensei, o que aconteceu, né? Sei lá, uma mudança de direção, mas não, ele relatou que ele foi dividir a bola com um colega de time e os dois esbarraram, então foi uma pancada lateral, né? No joelho esquerdo mesmo. Ah, tá. Então, eu achei que... Então, tá, não. Então, é normal. E isso também é frequentemente visto no futebol americano, porque o jogador deixa um pé e o outro dá uma batida muito forte, enfim. E também essas lesões podem ocorrer com colisões de veículos motorizados de alta velocidade. E essas lesões costumam passar desapercebidas no paciente com politrauma, porque os médicos se concentram de maneira adequada no tratamento de lesões com risco de vida, e o exame terciário do trauma pode ser adiado. Boa noite, doutoras, estão me ouvindo? Eu estava dando uma lida sobre a epidemiologia dessa tríade infeliz do joelho, né? E eu estava lendo, e foram feitos estudos nos Estados Unidos, e foi dito que lá ocorre entre 100 mil e 200 mil casos por ano, né, dessa lesão, com uma incidência anual na população de aproximadamente 1 em cada 3.500 habitantes. Claro que essa incidência pode ser bem maior, né? Existem registros de lesões sofridas por atletas universitários nos Estados Unidos, e a grande maioria dos casos ocorre devido a lesões atléticas sem contato. Na literatura diz também que os esportes associados ao aumento do risco de lesão são o futebol americano e o basquete. Em certos esportes, o gênero feminino confere risco significativamente maior, independente da idade. Além das ginastas, as jogadoras de futebol e basquete sofrem significativamente mais lesões do que seus colegas do sexo masculino. A lesão no menisco medial é cerca de 5 vezes maior do que a lesão no menisco lateral, devido à sua fixação anatômica. Como eu comentei, né, que a fixação do menisco medial é mais ampla ali na área intercondilar. Eu encontrei sobre isso. Pode falar, não, só colocando um adentro de que realmente, né, pelo fato da fixação também bem firme ali do ligamento colateral tibial, também proporciona, né, mais você ter essas lesões, no caso do paciente. Sim, análises mostram que em lesões agudas do ligamento cruzado anterior associado com o menisco, 44% era do menisco medial e 56% era do menisco lateral. E na insuficiência crônica do ligamento cruzado anterior, 70% era medial, ao passo que 30% era lateral. E já ilustra bem, né, o que vocês falaram. Porque ali o menisco lateral, né, ele é mais móvel, então ele se movimenta com mais facilidade do que o medial, né, no caso.
Isso mesmo, bem colocado, doutora. Pois é, quando a doutora Camila começou a falar sobre os diferentes graus, eu comecei a pensar sobre qual tratamento ia entrar no quadro desse paciente, né? Que a gente sabe que para esse tipo de lesão se encaixam 2 tratamentos diferentes, que seria o agudo ou o processo cirúrgico mesmo, né? Que o agudo seria repouso, aplicação de gelo, compressão e elevação do membro com o joelho que foi afetado, né? Em alguns casos também pode ter o uso de muleta para evitar justamente o apoio de peso, porque o joelho vai ficar mais instável, como as doutoras mesmo colocaram. E em relação a medicamentos, os analgésicos eu acredito que já vão dar conta de aliviar a dor de forma bem efetiva, porque a gente sabe que o uso de anti-inflamatórios, eles têm um efeito meio duvidoso na cicatrização do ligamento, tanto de ligamento quanto de ossos, né? E em relação ao processo cirúrgico, a doutora Isadora vai ter que avaliar alguns pontos junto com o paciente em relação ao nível de atividade dele, em relação à demanda funcional que ele vai colocar nesse joelho, né? Em função justamente do esporte dele, a idade, a ocupação, como eu já disse, o esporte e a presença de algumas lesões associadas ao menisco ou a outros ligamentos, que justamente o que a gente comentou no início, quando a pancada vem lateral, geralmente associa outras lesões junto, então talvez por essas outras lesões tenha necessidade de cirurgia, mas pelo grau C2, a princípio o tratamento agudo já ia ser ok. Agora, também complementando a fala da doutora Gabriela, e eu lembrei que o paciente já perguntou para a doutora Isadora, né, como é que ele vai poder jogar. É a principal preocupação dele, digamos, porque ele é profissional. Então, acho também interessante falar para ele sobre as perdas funcionais que poderiam acontecer, o que não é o caso do paciente, por justamente ele ter tido uma lesão mais branda. Então, com 6 meses de fisioterapia, com gelo, justamente o gelo, porque ele teve esse derrame por hemartrose, e o gelo vai ajudar muito, por causa da coagulação sanguínea. Então, com esse tratamento, ele não vai ocorrer perdas funcionais. Mas existem casos de lesões mais agudas, onde ocorrem realmente quando relaciona com a cápsula articular e fibrosa ou outras estruturas ósseas, e daí ocorrem perdas funcionais, mas o que não é o caso do nosso paciente. Bom, realmente ele precisa estar preparado para agora enfrentar uns 6 meses de muito cuidado e muita atenção a isso, né? Não adianta agora ele já querer achar que vai voltar para tudo normal, que não vai ser assim. E espero que ele acompanhe, faça o tratamento certinho e todo mundo aqui consiga acompanhar, né? A própria doutora Isadora que tem mais contato com ele. Sim, eu já falei para ele que a gente vai se ver mais frequentemente para tentar um tratamento mais leve, menos invasivo, né? E sim, vou deixar vocês informadas. Agradeço pela ajuda. Não sei se mais alguém quer comentar alguma curiosidade, alguma conclusão. Doutora Isadora, acho... fala para o seu paciente não criar muita expectativa, né? Para voltar a treinar logo, dá um prazo aí para ele de alguns meses, para ele não ficar tão, né, abalado. Às vezes até um acompanhamento psicológico, né? Porque se ele é um jogador profissional, isso está muito presente na vida dele. Então, dependendo de como isso vai atingir ele, você pode até encaminhar ele para um psicólogo, um psiquiatra para fazer um tratamento, né? E vai nos acompanhando sobre o caso dele de perto. Aí vamos acompanhando, né? Se daqui 6 meses, 1 ano, a lesão não curar, digamos assim, daí dá para pensar numa proposta cirúrgica mesmo. Sim. Eu falei para ele, se ele cumprir tudo certinho, né, vai ser mais provável que não precise, se ele cuidar com os treinamentos, mas atletas, né, não sei se ele vai conseguir ficar longe, então vamos estar acompanhando. Com certeza, eu acho que tem que deixar para ele bem claro que como é uma estrutura bastante complexa, né, que o joelho, como a gente viu, ele possui, né, ligamentos, ele precisa de ter todos esses ligamentos corretos, adequados, né, e firmemente aderidos, para que ele tenha essa estabilização normalmente do joelho dele. E uma coisa muito importante que a doutora Carolina colocou, eu acho que você fazer essa questão de interdisciplinaridade, colocando outros profissionais para ajudar nele nesse momento, é extremamente importante. Tanto o fisioterapeuta, que vai acompanhar ele durante esse processo, mas um psicólogo também. Porque se a gente parar para pensar, esses jogadores, a vida deles é movida, né, a isso.
Então, às vezes, pode ser que durante esse processo de recuperação fique um pouco abalado, né, se sinta inseguro, com medo de não poder voltar novamente. Então, acho que o fato de você ter uma equipe ampliada também te ajudando, além da gente, né, além dos médicos, é extremamente importante para a recuperação desse paciente. Sim, eu até conversei com o técnico no tempo que a gente teve. O clube dele já tem uma estrutura boa, né? Já tem um fisioterapeuta, acompanhamento de psicólogos, mas eu quero entrar em contato com eles para a gente estar cada vez mais unidos nesse tratamento, não ficar isolados, né? Colocar em prática a interdisciplinaridade mesmo. Com certeza. Muito obrigada. O caso foi excepcional para a gente aqui. Eu que agradeço essa reunião e vamos tentar manter contato. Quando alguém precisar, a gente pode marcar outra reunião também para debater outros assuntos. Claro. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Foi conosco, muito obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite.